Segundo. Olá, meu povo do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, né? Depois desse recesso, desse momento aí de pausa, de desacelerar, né? De descanso. E estamos voltando com tudo, com todo vapor, viu? Com todo o gás aqui, para mais momentos de estudo e ainda mais nessa disciplina que é maravilhosa, né? Nesse componente curricular, História. Eu sou suspeita de falar, viu? Que eu adoro entender a história do mundo, a história do Brasil, e hoje a gente vai entender um pouquinho a história do Brasil, né? Mas já já a gente começa com o tema da nossa aula. Antes eu quero dar alguns informes para vocês, né? Vocês já me conhecem, eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e estamos aqui sempre muito bem acompanhados, né? Eu nunca ando só, eu costumo falar isso sempre, porque é muito importante, né, essa força do coletivo, de equipe, né, de trabalhar coletivamente. Certo? Estamos aqui contando com a presença do nosso intérprete de Libras, Clivan. Acho que acertei. Seja bem-vindo, né, fazendo a interpretação aí de Libras, deixando essa aula mais acessível. Temos uma galera aqui gigante na produção, né? Na edição também. Tem Juninho, olha aí, Juninho queridíssimo, soltando beijos e corações. Temos também Jonas, também querido aqui, que sempre nos ajuda, dá esse apoio aqui na produção. E, ó, beijão para vocês. Gratidão também, né, por estar sempre aqui junto, colaborando com as nossas aulas. E junto comigo, para dar um close, para começar já esse semestre, né, de uma forma bem legal, bem animada, vê só quem é que está comigo na bancada aí. Exatamente. A tela agora vai diminuir a qualidade de imagem, né? Reduz, embaçou tudo agora, não foi, pessoal? Mas é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês nessa manhã agradável. Segunda-feira vamos tirar esse negócio, né? Eu dizer que segunda-feira é um dia ruim. Não é um dia ruim, minha gente. É um dia comum, como qualquer outro da semana. E a gente tem que aproveitar ele igualmente aos outros. E ainda as mais da variedade possível de atividades que você vai fazer no dia. Você está na escola, estuda e volta, vai brincar. Sua mãe está trabalhando, seu pai está trabalhando. Enfim, né? É um dia comum, vamos aproveitá-lo. É sempre bom estar aqui dialogando com vocês nessa aula de história, né? Disciplina maravilhosa. Mas, acima de tudo, além de todos esses abraços que a gente manda aqui, professor, meu amigo estudante, vocês têm que ter o Educa Recife. Não adianta. Não é porque já passou da metade do ano, professor. Já é outro semestre, é baixar o Educa Recife ainda. Claro! Como é que vocês vão interagir com as nossas aulas? Como é que você vai tirar a sua dúvida se você não tem o Educa Recife? Então é por isso que vai entrar aí o QR Code maravilhosamente na sua tela. Com dancinha ou sem dancinha, professora? Ou com dancinha, né, professor? Tem que ser com dancinha. Pode ser com dancinha, Juninho? Tu permite dar dancinha? Pronto, então, Juninho vai jogar aí o QR Code, né? Na sua tela, maravilhosamente daqui a pouco, né? Porque eu vou voltar aqui, professora. No passinho. No passinho, é? Porque, ó, na sua tela, o QR Code maravilhosamente aí, ó. Você posiciona a câmera do seu celular, você que está nos assistindo, pela tela da TV Nova, né? Estudante da nossa rede, professor, baixa Educa Recife, plataforma simples, fácil, acessível, bem prática. Se você estiver aí com o seu pacote de dados, né? Internet no celular, né, professor? Coisa boa, hein? Não vai consumir o pacote de dados, pode ficar tranquilo. Você pode agora mesmo entrar em contato comigo aqui simultaneamente no ao vivo, mandar seu recado, tirar dúvida, manda um abraço aí à professora Vanessa. Ô, professor, tudo bom? Nosso professor Lostinho lindo, que bom o senhor aqui. Obrigado. Fique à vontade para utilizar os nossos recursos, tem o canal no YouTube. É uma festa, professora, é uma festa, né? É uma festa, né? E eu fico muito entusiasmada que a gente tem essa ferramenta, né, professor, para a gente interagir. Por isso que a gente pede tanto, né? Fala tanto da importância dessa interação, dessa troca. Porque é assim que a gente fortalece, que a gente aprende de fato, né? E aprender, esses dias eu estava refletindo, viu, professor? Sim. Aprender é não prender. Isso. E quando a gente
tem um conhecimento, né? Adquire aquele conhecimento, a gente quer compartilhar, a gente quer partilhar, né? Então, aprender vem daí, não prender o Exato. conhecimento, né? A gente Pois é. joga para o mundo, partilha ele, que é super importante, né? Então, eu gosto de aprender com vocês e quero deixar um pouquinho, né, do que eu conheço para vocês. Então, vamos Coisa embora nessa boa. caminhada, nessa jornada, porque já teve conversa demais, então vamos para o que interessa, né? Bora Que é o lá. assunto, o tema da nossa aula, que é período joanino e a independência do Brasil. A gente já trabalhou em algumas aulas anteriores o processo, né, do que é que levou à independência do Brasil. Teve todo um contexto a nível mundial que ocorria lá na Europa até a chegada, né, de Dom João, que ainda não era Dom João VI nesse momento, né? Dom João, a chegada dele junto com toda a corte, né? Toda a realeza ali, a família real para o Brasil, que é conhecido esse período, né, como o período joanino, né, que vem aí de João, certo? Então, olha aí, já dando um spoiler, né, do que a gente já estudou, esse processo, a gente viu que lá na Europa, né, esse período era o período napoleônico, certo? E Napoleão, nesse momento ali, né, ele havia, especificamente em 1806, ocorreu o que, professor Gilson? O bloqueio continental, Eita. onde ele impedia, né, outras nações de ter um comércio, de comercializar com a Inglaterra. A gente sabe que naquele momento, né, a Inglaterra era uma grande potência econômica. E aí era uma grande inimiga da França. E aí quando Napoleão, né, chega ali ao poder no seu império, ele pega e diz assim, opa, né, ele tinha aquele projeto ambicioso, né, de se tornar, que a França se tornasse uma grande potência, e aí ele começa a criar essas estratégias, né, de impedir que outras nações tivessem essa comercialização com a Inglaterra. E Portugal foi atingido nisso tudo, né? Porque Portugal era muito dependente da Inglaterra. Né? Sua economia dependia muito dessa comercialização com a Inglaterra. Então, ele ali, em alguns momentos, ficou em cima do muro, né? Não quis tomar nenhuma posição, mas foi pressionado. Né? Em 1807, né, chega a pressão ali da França, invade a Portugal, e aí eles se veem, né, pressionados e saem fugidos e chegam aqui ao Brasil. E aí a história do nosso país muda completamente. Veja como é interessante, né? Algo que estava ocorrendo lá na Europa reflete aqui no nosso Brasil. E aí chega a família real, né, com a corte toda, em torno de umas 10 mil pessoas, né, e trazem várias mudanças em todas as esferas, né? Econômicas, administrativas, culturais também, viu, professor Gilson, que a gente vai estudar durante a aula. Então, muda completamente, certo? O rumo da nossa história. E olha aí, a gente traz essa representação, né, da chegada da família real no Brasil em 1808. Ele sai, né, com as embarcações em 1807 e chega em 1808 aqui no Brasil. E a gente viu, inclusive, professor Gilson, Sim, em aulas anteriores, que durante esse período, né, aí das embarcações, né, nessas navegações aí, eles encontraram alguns desafios para superar, viu? com certeza. Nessa viagem. Foram tempestades, Isso. né? Passaram fome, né? Falta de alimentos e ainda epidemias de piolho, que a gente até viu, né, que algumas mulheres precisaram raspar a cabeça, né, e começaram a Isso. utilizar perucas. E quando chegaram aqui no Brasil, a população, né, local achava que era a última tendência de moda, olha só, da Europa. Mas não, foi por conta das epidemias, né, que encontraram nessa viagem aí, né, da saída de Portugal à chegada aqui no Brasil, certo? Trabalha com suposições, né, professor? Oh, Aí o pessoal pega naquela época, né, alguns anos atrás, ainda bem pertinho, aqui do lado, né? Se hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente já encontra, né, para nossas embarcações, já temos algumas dificuldades. Muitas isso. vezes você adquire produtos com preço menor,
nesses sites aí que vem lá do outro lado do mundo, né, da China, aquele produtozinho realmente que você converte a moeda e fica com um valor mais acessível. Aí demora um pouco a chegar, às vezes não chega, sabe por que não chega? Porque aquele produtozinho que vem no container possui também aqueles acidentes marinhos, professor. Aí muitas vezes um container daquele cai no mar e aí os produtos são perdidos, né? Agora, por Exato. quê? As correntes marítimas. Não tem como você controlar a natureza, né? Você vai navegar na suposição, né? O que é que vem pela frente. Aí você imagina. Vento também, né? Exatamente. Aí você imagina naquela época, né? A qualidade das embarcações, encarando ali situações das mais inesperadas possíveis, né? Além de toda essa questão que a professora trouxe, atrelada às más condições de transporte, aí vem as doenças e tudo mais, né? Aí Isso. vem toda essa carga Higiene, né? Que muitas vezes não higiene, tinha ali o suporte para se exatamente. Quantos higienizar. dias sem tomar banho, né? Isso. Aí chega toda essa cultura no nosso território e começa, né? Eita, que coisa boa, hein? A integração, né? Imagina o professor Gilson usando uma peruca aí. Não sei se ia ficar muito legal não, que eu prefiro curtinho assim, viu, professor? Hein, Juninho? Tá bom assim, né? Só vitória. Pois é, gente, a gente ri, né? Mas foi uma prática de fato, né? Que ocorreu com essas mulheres aí, vinda aí da corte, que utilizaram justamente para esconder a careca que tiveram que deixar, né? Por A conta dos piolhada piolhos. não deixou, né? Exatamente. Mas vamos seguindo aqui, né? E vocês podem observar, né, essa imagem dessa chegada aí, Dom João, com toda essa corte. E aí, uma das medidas, né, que foram tomadas, que foi tomada, né, na época por Dom João, foi o quê? A abertura dos portos. Vejam só, uma das primeiras medidas que Dom João tomou ao chegar ao Brasil foi abrir o comércio brasileiro aos países amigos de Portugal, né, incluindo aí a Inglaterra, né? E a Inglaterra, vários países queriam ter relações comerciais com a Inglaterra por ser essa grande potência econômica da época. Então, aí, nesse momento, né, na abertura dos portos, também beneficiou, né, aqueles grandes proprietários, né, os grandes comerciantes que aí, aqueles que tinham alinhavam-se, né, às tendências do livre comércio, começaram a gostar, né? Opa, abriu os portos aí para eu ter livre comércio com a Inglaterra e com outras nações amigas, né? E principalmente com a Inglaterra. Então, foi muito benéfico aí para esses grandes proprietários. E os que não aderiram, né, que gostavam ali do monopólio ainda da colônia, aquela coisa mais monopólio mesmo, né? Não foi muito legal, mas a grande maioria gostou, né? De ter esse livre comércio, de poder ter relações comerciais com outras nações. Então, isso aí foi uma medida muito importante a partir do momento que a família real chega aqui no Brasil, certo? E aí, olha aí, a abertura, vejam só na tela, né? A abertura dos portos beneficiava principalmente a Inglaterra, que naquela época dominava o comércio mundial, olha aí, e passou a ter vantagens comercial com o Brasil. Inclusive, né, com a chegada, a gente viu também que a chegada da família real, elas chegam primeiramente em Salvador, mas logo em seguida vai se instalar lá no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro. E nesse período, né, que se abrem os portos, muitos comerciantes, né, vieram para o Rio de Janeiro para poder, né, ter essa comercialização. Então, beneficiou nesse aspecto, né, porque abriu portas para que a Inglaterra pudesse trazer o seu comércio aqui para o território brasileiro. Então, aí tiveram algumas vantagens a Inglaterra em relação ao Brasil. Tem até a Certo? questão do taxamento, né? Da taxa de juros, né? Isso. Que ficou diferenciado. Se você pegava um produto português comparado a um produto inglês, o inglês tinha uma taxa de juros bem mais viável, justamente para visar essas trocas comerciais. Exatamente. Pois é. E aí, vejam só. Olhem só na tela, né? Outra medida importante tomada por Dom João foi a
anulação, né, revogação do alvará de 1785, que impedia instalações de manufatura na colônia. Né, a gente vê que quando essa galera toda, né, essa corte chega aqui, alguns benefícios foram trazidos, né? Afinal de contas, eles estavam se instalando aqui. Não era porque eles eram bonzinhos, né, e queriam beneficiar a população, os colonos, né, a população brasileira. Apesar que a taxa de juros era bem parecida, professora, não era tão comparado assim, bem relevante o valor Portugal e Inglaterra não, porque, né, essas trocas comerciais eram importantes. Agora, outros países, aí sim, viu? A taxa era lá em cima. É elevada, né? É. Pois é. E aí tiveram essas questões que Portugal, né, a corte trouxe aqui para o Brasil, que foi anular, né, esse impedimento aí de trazer instalações de manufaturas, indústria, né? A questão também da própria universidade, faculdade, né? Quando a família real não estava aqui, né, antes da chegada da família real, era proibida, né, as universidades e faculdades aqui. Veja só. Né, então, trouxeram esses benefícios, mas, claro, a gente tem que pensar, né, saber, refletir, que não foi para beneficiar esses colonos, mas sim porque eles estavam aqui e também queriam, né, se beneficiar disso. Então, começaram a trazer algumas medidas para ser implementadas aqui no Brasil. Certo? Então, vejam só, em março de 1808, a corte portuguesa segue viagem para o Rio de Janeiro, como a gente estava falando, e a gente vê aí uma representação, né? Registro da cerimônia do beijamão na corte carioca de Dom João, um costume típico da monarquia portuguesa. E aí, esse registro, veja só. E aí, professor Gilson, você iria para essa fila aí beijar a mão de Dom João? Ia não, viu, professora? Infelizmente eu não iria não. Eu poderia sofrer até algumas sanções aí acima de mim. Pô, tá desobedecendo isso, mas eu não iria não. Pois é, mas teve gente que foi, né? E aí, né, o beijamão dessa galera aí da corte carioca, e Dom João aí sentado, né, as pessoas vindo e beijando a mão dele. Veja só, né? E aí, porém, havia um problema, né? Como acomodar toda essa gente. Era aproximadamente 15 mil pessoas. Veja, chega Dom João com uma galera danada, 15 mil pessoas. E aí, a questão da habitação, né? Vai acomodar esse povo aonde? Essa galera toda aonde? Exato. E aí, teve uma medida que não foi uma medida muito legal, não. Para quem foi não. Vejam só. Para acomodar a comitiva real, foram solicitadas as melhores casas do Rio de Janeiro. Ou seja, foi dada uma ordem de despejo aos moradores que tiveram 24 horas para deixar suas casas. Imagina, professor Gilson, sua casa ali escolhida como uma das melhores e que vai ocupar a realeza ali. Já pensou? E aí você tem 24 horas para sair, pegar o beco, como se diz a história. E aí, será que ia ser legal isso? Não ia ser legal e também já quebra um pouco esse parâmetro, né? Porque quando os europeus chegam aqui, o pessoal, eita, alegria, festividade, amor da minha vida, exatamente, coisas cordiais. Mas assim, é aquela coisa pseudo sensação de que são cordiais, né? Estão sendo legais. Aí o tempo vai passando, as coisas vão mudando, eles vão mostrando realmente para que foi que eles vieram aqui no nosso território, né, professora? Exato. E aí vejam só essa medida aí, né, que ficou conhecida, vejam só, popularmente conhecida, né, como ponha-se na rua, né, o PR, que as casas que eram escolhidas, gente, eram colocadas em sua porta a sigla PR, que significava príncipe regente. Mas as pessoas deram outros significados, e um deles era ponha-se na rua. Veja só, né? Imagina você ali na sua casa, até então, né, tudo tranquilo, tudo sossegado, aí chega uma ordem, né, da família real, que acaba de chegar em território brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro, coloca um celular de PR,
para habitar dentro da sua casa e você tem que ser despejado em 24 horas. Já É pensou? complicado, né? Bem complicado. Já pensasse, Juninho? Imagina, Hein, Juninho? Já pensasse lá na tua casa? Não Então ia tu deixar, acordasse não. de manhã assim cedinho, um PR na porta da tua casa. 24 horas para tu. Dava Pois certo, é. não. Você desmantelava a casa, mas nessa aqui não, essa não é boa, não. Pois é, e vejam só, né, que problema foi causado aí diante dessa medida aí que a família real trouxe para os brasileiros, né? Então, olha aí, o Rio se tornou também, né, a sede do Império Português. Vejam só aí na tela, né? E a corte estava segura na colônia, certo? Então, quando eles vieram para cá, o buruçu todo acontecendo lá na Europa, né? Napoleão querendo com bloqueio continental, impedir relações comerciais, né? E tudo mais. Só que aí eles chegam aqui, traz toda a sua comitiva, né? Traz ali a corte todinha e estava se sentindo tudo ok, ainda chega, pede ordem de despejo, né, da galera e tudo, estava tudo muito bom, né, para eles aqui, se sentindo muito seguros, confortáveis e tudo mais, certo? Mas a gente vai ver no desdobramento dessa história que as coisas vão mudar os rumos também, né, porque a reação do povo, da população local, né, dos brasileiros em relação a isso, inclusive algumas revoltas, né, revoluções. O nosso estado aqui de Pernambuco tem a revolução aí de 1817, importantíssima na história do Brasil, né, uma revolução aí de caráter separatista, né, e que a gente vai ver no decorrer dessa história, né? Então, veja aí, a presença da família real no Rio de Janeiro contribui para uma grande mudança na cidade, né? Eles trazem, de fato, mudanças ali para aquele contexto, algumas transformações sociais. Enquanto isso, a guerra continuava na Europa e a Inglaterra defendia Portugal, obviamente, né? Tinha uma relação amistosa, amigável entre as duas nações, né? A Portugal extremamente dependente da Inglaterra, e a Inglaterra também estava se beneficiando, né, botando os seus pezinhos aqui, aqui, melhor dizendo, né, aqui no Brasil, mas principalmente no território lá do Rio de Janeiro. Ok? Opa, professor Gil, você está querendo falar alguma coisa? Não? Bom, Quase e aí... saiu uma música aqui, vai. Tá certo. Bom, então, quer cantar a música? Não, vamos embora. Deixa pro finalzinho. Então, algumas mudanças, né, como a gente estava falando desde o início da aula. Mudanças econômicas, né? Dom João adotou várias medidas econômicas que mudariam o cenário brasileiro. Vamos ver algumas delas, né? A revogação, né, a anulação do alvará, que proibia a instalação de manufaturas da colônia, né? Então, com essa anulação, né, ele estimula o processo de industrialização também, de indústria no Brasil, que antes não tinha, né, antes da chegada da família real aqui. Então, traz essa questão, né, aí para o Brasil, que antes era impossível, né, ter aí manufaturas, né, ter esse crescimento aí em relação à questão industrial, certo? Outra questão foi a abertura, né, olhem aí, a abertura, joga aí na tela, Júnior, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, né, que isso beneficiava, e foi uma mudança aí econômica que a vinda da família real trouxe aqui para o Brasil. E também a construção de estradas, reformas em portos, né? A questão estrutural, né? Da estrutura dos portos, de estrada, tudo isso foram trazidos nesse período aí com a chegada da família real. Incentivou o desenvolvimento da indústria têxtil e da metalúrgia. Quase não saía. Em 1810, assinou o Tratado de Aliança e Amizade e de Comércio
e navegação, estes tratados concederam aos Olha aí, ó. produtos ingleses a taxa de importação de 15%, né? Olha aí, enquanto outros países deveriam pagar 24%, bem maior, né? E Portugal, Eu dei um 16%. spoiler, né? Deu um spoiler, o professor Gilson deu um spoiler Mas aí. aí eu tava correto, né? Pode ver, 1% só de diferença, né? Mas Portugal, o produto português era um pouquinho mais. É, tinha um pouquinho mais de valor aí, É. né? Pois é, então essas mudanças foi a nível econômico, né? Econômico e estrutural também. Certo? E aí, há mudanças administrativas nesse período. A sede do Império Português foi instalada no Rio de Janeiro. Por isso, Dom João montou um sistema administrativo que dava ao Brasil uma certa autonomia, né? Afinal de contas, agora a família toda estava aqui, eles estavam morando aqui, então eles precisavam ter uma certa autonomia em relação a isso, né? O que diferentemente era no período colonial, porque Portugal estava lá, né? A família real estava lá na Europa e o Brasil aqui. Então, tudo isso traz também autonomia para as questões administrativas aqui no Brasil, certo? E as principais medidas quais foram? Criação dos 3 ministérios, Guerra e Estrangeiro, a Marinha, Fazenda e Interior, certo? A fundação do Banco do Brasil. O Banco do Brasil que a gente conhece aí, olha, foi desse Olha período, aí, é né? o mesmo ainda. É o mesmo ainda. A instalação da Junta de Comércio também. Então, tudo isso foram medidas e mudanças, né, que houveram aí nesse período. E a instalação da Casa de Suplicação, hoje Supremo Tribunal, que era a mais elevada Corte de Justiça, né? E em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, né, que é uma região do sul da atual Portugal. Então, tem várias mudanças que ocorrem nesse período. E a gente vai, aqui nas nossas aulas, né, nas próximas aulas, estudar, né, cada mudança direitinho, certo? Porque a gente já está chegando ao fim da nossa aula, professor Gilson. Pois é, né, professora? Já vou aqui me despedindo, né? Mas aí você do 8º ano, continua aí que vai chegar agora um cara gato na sua tela, com aula show. Menino, o bicho é desenrolado demais, viu? E a parceira que vem com ele, mais top ainda. Vem uma aula show de matemática aí pra vocês. Beijo do rostinho lindo. Quem sabe eu não apareço aqui também na semana que vem na aula de história, hein? Opa, vai ser bem-vindo, viu? Nas próximas aulas, não percam, viu? Que a gente vai falar de mudanças a nível cultural e várias outras mudanças que ocorreram e todas as revoltas também que ocorreram no nosso país devido a esse processo aí de independência, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima semana. Tchau, tchau. Beijo, Juninho.